Tudo bem com vocês? Hoje darei continuidade aqui no meu canal sobre o tema rescisão indireta e eu vou fazer um leve paralelo, claro que o objetivo não é esgotar a obra, sobre o livro Domênico de Masi. Essa obra foi publicada, traduzida aqui para o Brasil no ano 2000 e ela foi republicada em 2012. E o autor Domênico de Masi, ele é um sociólogo do trabalho. Ele escreveu, dentre outras obras, o Trabalho no Século XXI, e essa obra, O Ócio Criativo, de extrema relevância, principalmente para a sociologia do trabalho e também a DREDR, envolto a outros temas de estudos próprios da sociologia e claro que tem uma comunicação não expressa, não direta com o direito do trabalho, principalmente quando eu penso na legislação trabalhista, na legislação laboral. E como eu mencionei, eu não vou esgotar essa obra. O que me chama a atenção e por que eu faço esse paralelo entre o ócio criativo e a rescisão indireta? Tem alguns temas em comum. Domênico de Masi, ele é um profundo estudioso da área e, sendo um profundo estudioso da área, ele trouxe alguns paralelos relevantíssimos. E quais sejam eles? Primeiro que ele traz aquilo que eu mencionei no meu vídeo anterior, e eu peço, quem quiser e puder assistir, segue o card acima, a respeito justamente do que é o Animal Laborans, que eu fiz referência da obra de Hannah Arendt, sobre justamente o homem que não consegue parar, ele não consegue se dar conta de que o ócio e o paralelo também sobre a questão de ter uma vida contemplativa, de saber contemplar e da contemplação surgir a criatividade, que é um processo natural do ser humano. E a gente, claro, sabe que em várias passagens da história humana, quando o homem se dá conta que ele consegue parar e ele consegue se ler, ele consegue ter aquele momento em que é ele com ele mesmo, sem a frenesi da tecnologia, sem a frenesi dos muitos meios informáticos, das redes sociais, e dessa avalanche de informação que sofremos diuturnamente, o homem se dá conta que ele pode realmente ter passagens ali até metafísicas. O que é isso, Glauco? Está muito abstrato. Mas é justamente isso, trazer um pouquinho, né, para a nossa realidade aqui, e um en passant em relação ao tema de hoje, que o homem ele tem que se dar essa oportunidade de se contemplar, essa oportunidade de se auscultuar, de ouvir a si mesmo. Isso aí é como se hoje em dia a sociedade, o ser humano, o homem, a mulher aqui, claro, aqui envolve todos, é como se fosse um chat GPT da vida, um IA da vida, não consegue parar. No meu vídeo anterior eu falo isso, a pessoa não consegue parar, ela não consegue desligar. Ela está o tempo todo na timeline das telas dos celulares e aquilo é um frenesi 24 horas por dia. Por quê? Porque assim que é o mercado, assim que é a lógica da informação, aqui assim se quer tudo. Não se consegue ter esse momento em que realmente eu vou me dar o luxo, eu vou parar um pouco. Então, o ócio criativo ele aborda esse livro ele é trabalhado num contexto de perguntas e respostas em que a parte quem entrevista faz algumas perguntas, formula algumas perguntas para Domênico de Masi e ele vai respondendo. Ele analisa vários aspectos da estrutura laboral. E o que mais chama a atenção, para deixar claro, para deixar em relevo aqui neste vídeo, é justamente a necessidade que é moldado o trabalhador no modelo clássico. Ele faz esse corte histológico preciso entre a era moderna e a pós-moderna. A era clássica, sólida,
de produção para evolução na área dos serviços, na área própria pós-industrial, em que se dá um momento em que a informação é muito mais importante que a produção técnica de cada produto em si, se torna aí até mesmo pretérita, irrelevante, dado que o serviço ele começa a evoluir de forma mais acentuada a partir do fim da década no 1954, ali década de 60, essa situação ela evolui, começam a surgir no contexto da obra de Domênico de Masi os colarinhos brancos, os colarinhos, pessoas vestidas, terno e gravata, e o operário ele é relevado a um segundo plano. Então, esse é o destaque mais acentuado que se observa na obra de Domênico de Masi. E essa passagem do sólido para, como diz Zygmunt Bauman, para o líquido, que é justamente essa liquidez, essa semovência, essa quebra de cortinas e quebra de paredes entre o que é empresa, também eu faço a ressalva. Quem puder acompanhar e ver o meu vídeo anterior, eu trato justamente dessa quebra de paradigma entre o que é a empresa e o que é o lar. Com essas novas tecnologias evoluindo constantemente, esse frenesi, como eu fiz menção, faz com que se lance o homem nessa velocidade informática em que ele não consegue parar. E por ele não conseguir parar, e justamente porque a obra aborda que quando o trabalhador ele está nesse ritmo em que ele quer, fazendo a menção ao vídeo anterior, com esta obra, ser de certa forma reconhecido por seu superior hierárquico, por seu supervisor, por seu encarregado, pelo gerente, pelo diretor, quiçá o dono da empresa, ele cria rotinas. Domênico de Masi ele fala que o homem, no seu labor, ele poderia reduzir em até 43% a capacidade de ficar disponível para a empresa. Em determinado momento da obra, ele fala que, na verdade, ele poderia trabalhar até mesmo por metas, não necessariamente por tempo de trabalho. Por isso que ele é um defensor ferrenho da redução das horas de trabalho. E a gente presenciou, e talvez será um tema do meu próximo vídeo, sobre justamente a redução da carga horária, é o famoso retirar o 6x1. E Domênico de Masi já vem trabalhando esse tema já desde a década de 60, então isso não é novo. A necessidade de se criar novas estruturas, diminuir e, mais ainda, qualificar a condição de trabalho de todos é fundamental. Então esse discurso, não, 6x1 deveria ali manter, deveria ser revista e tal, essa discussão ela já vem lá de trás. Domênico de Masi ele pontua precisamente o ponto em que não é necessário ser tão extenuante, porque o paralelo onde se pega ali, onde há uma convergência dos pontos, é justamente que essa necessidade de se mostrar ser capaz de ficar ali 10, 12 horas dentro do ambiente laboral, talvez não seja tão sadio. E talvez a pessoa ela se exige demais e ato reflexo, ela vai cobrar do seu superior hierárquico, não vê esse reconhecimento, ela acha que ela está se dando demais e o empregador não está vendo esse resultado. Isso é muito comum. Como assim, Glauco? A pessoa ela está se dando demais e não é reconhecida, porque talvez, e dentro desta obra, dentro da obra de Domênico de Masi, essa rotina ela foi criada com a outra rotina que foi criada, com a outra rotina que foi criada. Então, há uma criação de rotinas desnecessárias dentro da estrutura laboral. Por isso que ele é tão ferrenho defensor de que deve haver ali um estudo. Claro, uma avaliação precisa da necessidade realmente de se manter uma carga horária num nível tão elevado, tão topicada. A necessidade, sim, de uma análise estrutural e uma reflexão, claro, que não é só criar uma metodologia
se não tem por trás todo um trabalho contínuo que leva em consideração a criatividade, que leva em consideração o tempo livre, que leva em consideração o lazer. E ele defende esses 3 pontos dentro da rotina do ambiente de trabalho. Não é solto, não é dicotomizado igual René Descartes na sua obra, O Discurso do Método faz. Não, ele volta ao holístico do ser humano, ele volta ao holístico do fundamento do humanismo renascentista. E isso é muito belo na obra dele. E por que eu falo tudo isso? Porque justamente quando se extenua e o funcionário não é reconhecido, ele vai exigir o que está no artigo 483, letra A, que eu já fiz menção e eu vou ler aqui em paralelo, só para que a gente possa ter aqui uma concretude maior desse ensinamento, dessa passagem técnica. Vamos à leitura. Artigo 483. O empregado poderá considerar rescindido o contrato e pleitear a devida indenização quando, letra A, forem exigidos serviços superiores às suas forças, defesos por lei, contrários aos bons costumes ou alheios ao contrato. Então, dando sequência ao entendimento do que traz Domênico de Masi, ele vai falar que é importante a valorização do tempo livre, porque senão o colaborador ele se vê preso nessa contextualização de estar o tempo todo querendo dar o máximo de si sem reavaliar o tempo livre, e sem essa condição, essa perspicácia de avaliar o tempo livre, ele se encontra ali quase que dividido entre uma empresa em que ele tem que ficar 10, 12 horas por dia e depois voltar para casa. E nesse destaque entre empresa e casa, é como se fossem dois sujeitos diferentes, 2 pessoas diferentes, e não pode. Deve haver uma comunicação, porque o que vai acontecer num futuro em que as pessoas estão se aposentando? Elas estão se aposentando num tempo cada vez menor, e aí a gente tem também os exemplos das aposentadorias voluntárias. As pessoas se aposentam antes, estão se aposentando com idade cada vez menor, mais cedo. E o que as pessoas fazem nesse tempo livre em que outrora, no momento passado, trabalhavam, chegavam em casa num destaque entre vida profissional e vida pessoal, em que quase não se comunicam, depois se lançam numa ociosidade que, na verdade, Domênico de Masi fala que elas não sabem o que fazer com esse tempo livre. E a gente está falando aí de 2 até 3 décadas de tempo livre depois da aposentadoria. Por isso que é importante valorizar e trabalhar esse tempo livre, essa condição contemplativa, avaliar as condições de trabalho em que ele não vai se exigir demais. Quem? O colaborador. Há sempre uma revisão crítica, de forma que essas passagens e a criação de rotina que ele tanto fala, porque se a gente parar para analisar, e eu faço a reflexão a você, causídico, colega colaborador, amigo que está me assistindo agora, é justamente isso. Quantas rotinas, em cima de várias outras rotinas, a gente acaba criando, de forma que se a gente pudesse parar e ver a simplicidade de uma execução de um serviço de forma que cortasse, reduzisse as rotinas, a gente conseguiria atingir o mesmo objetivo laboral. Fica a reflexão. Então, assim, é claro que a obra ela também trata, claro que a gente não exclui condições de trabalho extenuantes em que ali a obra dele se comunica, aquele ambiente tóxico em que nos mais das vezes não tem sequer um bom dia, eu já abordei aqui no meu canal, tudo aquilo faz mal para o colaborador e instiga ele sempre a buscar um novo posicionamento no mercado de trabalho. Não exclui de fato a fala de Domênico de Masi a necessidade, sim, do colaborador ele buscar e mirar novas oportunidades de trabalho. Portanto, e para finalizar, o que o colaborador tem que ter em mente? Sempre uma comunicação proativa com o ambiente de trabalho, com seus superiores, com seus supervisores, de forma a sempre qualificar essas passagens técnicas do ambiente de trabalho, em que ele consiga, dentro desse contexto, e buscar esse ócio criativo, melhoras tanto para ele, quanto um resultado melhor em que ele possa perceber que não está
proporcionalmente ligado diretamente uma carga extenuante ao melhor resultado. Nunca foi isso, na verdade é o contrário. Com a menor carga de trabalho e focando no melhor resultado, o funcionário pode entregar mais para a empresa. Eu não vou falar que ele pode devolver mais para a empresa, ele vai conseguir desenvolver melhor, desempenhar melhor suas funções e a empresa ter o melhor resultado. E o Domênico de Masi finaliza que, se numa redução de carga menor de trabalho acontecer, mais postos de trabalho podem, em tese, serem disponibilizados. Senhores, como eu mencionei, aqui não é o objetivo esgotar a obra de Domênico de Masi, mas sim trazer alguns contextos pontuais a respeito da importância e a valorização do tempo livre, mas não como um ócio criativo na perspectiva da palavra ócio em si, porque ele também faz menção que a palavra ócio, na nossa sociedade, é visto de forma um pouco pejorativa. Então tem que ser um estilo de vida dentro desse ócio bem aproveitado também. Porque se a pessoa não sabe aproveitar o seu tempo livre, e o seu tempo livre ele quer transformar dia sim, dia também em revoada, isso não vai significar nada para a pessoa. Então é importante qualificar o tempo livre, ter um estilo de vida congruente a um crescimento pessoal. Mas é óbvio, a gente tem que focar no nosso crescimento pessoal, senão a gente acaba fazendo o que com o nosso tempo livre, senhores? Simplesmente desperdiçando o tempo livre. Você simplesmente, como dizem, você queima as oportunidades que você pode ter no tempo livre. E ele fala, claro, que a criatividade que se vem daí, insights, tudo no sentido de uma melhora pessoal e profissional. Eu agradeço quem me acompanhou até o final deste vídeo e nos veremos aí. Eu fiz menção aqui no meio deste vídeo sobre justamente a jornada 6x1. Talvez eu trabalhe ela, talvez eu trabalhe uma outra obra também relacionada à rescisão indireta para fechar esse quadro. Obrigado, um abraço e até lá.